Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Vamos agora à palavra de Deus. A fidelidade até a morte. Abra sua Bíblia, me acompanhe, se assim for da sua vontade, em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Apocalipse capítulo 2 e versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz assim, na santa e gloriosa palavra do Senhor: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai amado, Pai querido, Pai santo, eis aqui o teu povo, eis aqui tua palavra, eis-me aqui. Senhor, perdoa os meus pecados e venha através de teu Santo Espírito e em nome de Jesus usar-me, Senhor, como um canal de bênçãos em tuas mãos para a edificação da tua igreja. Te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje eu estava assistindo televisão à tardinha e vi algo muito interessante. No fundo me deu foi pena daquela situação. Lá em Belo Horizonte, um cidadão revoltado porque a esposa dele, ela estava muito gorda e resolveu fazer um tratamento, e esse tratamento, pelo que filtraram na reportagem lá, tinha sido com 2 médicos endocrinologistas, e ela emagreceu e deve ter ficado muito bonita, porque ela, segundo o próprio marido, teria tido relações com os médicos. E o homem, o traído, sabe o que ele fez? Ele mandou pintar uma faixa e foi para uma das avenidas mais movimentadas, lá no cruzamento, onde tem um sinal, um semáforo. Então, quando o sinal fechava, amigos dele vinham e estendiam aquela faixa, detratando a esposa, contando que ela era mulher casada e vagabunda, era o termo que estava na faixa. E a televisão, ela embaçava os dizeres para não aparecer, mas deu a entender que na parte que eles embaçavam estava o nome dela, etc. O próprio marido deu a entrevista, indignado, e disse que estava fazendo aquilo, que era uma forma de, eu creio, de desabafar e tal. Mas, bem, na verdade ele expôs a mulher, expôs os médicos. Ele devia estar muito seguro para fazer aquela acusação nas faixas, e a televisão filmando, e todo mundo parava no sinal, lia. Então entrevistaram as pessoas, e todo mundo, na verdade, estava achando engraçado aquela situação. Eu não achei engraçado, eu achei triste, muito triste. E exatamente em cima daquela matéria me veio a inspiração para esta mensagem.
ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O tema nos fala aqui sobre fidelidade. O que é a fidelidade? O que é ser fiel? Quando nós casamos, foi o caso do homem lá em Belo Horizonte, mas você que já é casado e você que ainda não casou, mas todos nós temos esta expectativa em relação à pessoa que nós escolhemos para compartilhar conosco o restante da nossa vida, até que a morte nos separe. Olha, no casamento é exigida a fidelidade de ambos, até quando? Até que a morte vos separe. Eu creio que é essa a sua expectativa, não é? Todo mundo que está aqui, é muito triste você saber que o cônjuge não está sendo fiel. Alguns reagem de uma forma, outros reagem de outra. Esse homem de Belo Horizonte foi botar uma faixa no meio da rua, mas outras pessoas se acabam de tristeza, de decepção, de amargura, de desencanto, de tristeza mesmo, porque a pessoa casou cheia de expectativa, de esperança, sonhando com uma vida a dois, abençoada, em que um seria pelo outro e vice-versa, e de repente você descobre que aquela pessoa não está sendo fiel com você. É muito triste. Na nossa sociedade machista, é interessante. Os homens geralmente traem. Uma grande parcela dos homens não respeita o casamento, trai. E a sociedade olha isso como, de certa forma, uma coisa natural. Imagina se, em vez de ter sido o homem lá em Belo Horizonte, fosse a mulher que, sendo traída, pegasse uma faixa e fosse para o meio da rua. Ela seria muito mais ridicularizada do que o homem. Porque a sociedade machista que nós vivemos, ela está, de certa forma, até condicionada pela cultura, pela história, por circunstâncias mil, a aceitar até como normal a infidelidade do homem. Mas a mulher não tem perdão. E isso nós vemos que é algo até na Bíblia presente, porque naquele caso da mulher que foi pega em adultério, a lei rezava que o casal que estivesse adulterando, o homem e a mulher, deveriam ser apedrejados, mas os fariseus levaram somente a mulher, não diz que o homem foi levado. Então você vê que não é assim uma posição dos brasileiros, é a sociedade de uma forma em geral que ao longo dos anos vem maltratando as mulheres. Quando há a infidelidade, muitos se separam, rompe ali o casamento, até namorados mesmo, se souber que tem traição pelo meio, já acaba o namoro, que dirá casados. Não é diferente, eu quero acreditar, o sentimento que Deus experimenta conosco com relação a esta questão da fidelidade. Porque da mesma forma que nós, quando casamos, estabelecemos um pacto, uma aliança com o nosso cônjuge, Deus também requer de nós o estabelecimento de um pacto de fidelidade nesta aliança que nós temos com o Altíssimo. Fidelidade, tanto que ele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, o que eu tenho de presente para você, o que eu tenho para te oferecer em paga, em reconhecimento à sua fidelidade, é a coroa da vida. Maravilhoso, vindo de Deus, a coroa da vida, ser fiel até a morte. Então, diante do que nós vimos, o que é ser fiel? Ser fiel é manter o compromisso, fazendo o que se deve fazer e evitando o que se deve evitar. Ser fiel é isso, é manter o compromisso. Eu não posso querer estar casado com a
a Dalmira e ao mesmo tempo ter relações com outras pessoas, porque eu também não gostaria que ela fizesse isso comigo. Eu não pegaria uma faixa e iria para o meio da rua, mas é uma situação muito triste. Talvez aquilo acabasse comigo, porque imagina como é que a pessoa se sente, o traído. Eu não sou suficiente para ele, ele está precisando ir buscar noutra o que não está conseguindo encontrar em mim. Eu sou um nada, eu não sou ninguém, eu não significo nada. Todo esse tempo eu fui enganada ou enganado. Se for a mulher, vai se sentir um lixo. Ele for procurar nas outras, eu me esforço, reparto com ele todas as dificuldades, todos os problemas, e ele pega e faz isso comigo. Também é a mesma coisa se a mulher fizer. É igual, irmão, é igual. O que Deus nos diz nessa relação com Ele é que Ele espera de nós esta reciprocidade que nós esperamos da pessoa com quem casamos. Na igreja, por exemplo, a igreja espera que seu pastor seja fiel à igreja, e o pastor espera que os irmãos sejam fiéis aos trabalhos da igreja. Tanta mobilização para manter a igreja, aí no dia que tem trabalho aqui, os irmãos saem para outras igrejas, e aí nunca vai se firmar. Graças a Deus isso não acontece aqui, e eu sou grato a Deus e aos irmãos por esta fidelidade, por esta reciprocidade. É muito triste a pessoa, o pastor chegar aqui, irmão, ter 2 ou 3 pessoas só, e os outros, não, foi em tal igreja, está não sei aonde, está na obra, mas não veio para a igreja. O trabalho vai enfraquecendo. Então, o que Deus, da mesma forma, no casamento, nós, como já dissemos antes, reciprocidade, fidelidade, até que a morte nos separe. Veja como até nisso tem uma semelhança na relação com o Senhor. Ele diz em Apocalipse 2:10, na parte B: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Este fiel é até quando? É até o final de semana que vem? É até o final do ano? Esse ser fiel é até receber a sua bênção? Não, este ser fiel que Deus nos diz é até a morte. Então aqui a gente já tiraria um bocado de conclusão. Por quê? O que Deus está querendo conosco é compromisso. O que você quer de seu cônjuge é compromisso, que ele tenha compromisso, que te respeite. Com Deus não pode ser diferente, irmãos. Se nós sabemos manter a fidelidade com o nosso cônjuge, por que não vamos manter a fidelidade com o nosso Deus? Principalmente com o nosso Deus. Então esse até quando é até a morte. E este até a morte é uma palavra que é chave no texto, porque ela nos dá esse até, nos dá a ideia, sabe do quê? De perseverança. Eu tenho que ser fiel perseverantemente até a morte. Perseverança, até. O até indica o limite. Qual é o limite? A morte. Até lá eu não posso dar uma desviada para cá, uma desviada para lá e voltar. Não, ele diz ser fiel até perseverantemente, sempre. Anda na minha presença, ele disse para Abraão, e ser perfeito. Está aqui o evangelho todo. Anda na minha presença. Para andar na presença de Deus, nós precisamos estar com as nossas vestes limpas, em comunhão com Deus, e ser perfeito. É o grande desafio da gente, conseguir ser perfeito. Mas nós temos um padrão chamado Jesus Cristo, e Ele nos mostrou que é possível viver neste mundo material, na carne, e ao mesmo tempo resistir ao pecado. A própria Bíblia nos orienta: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu lhe pergunto, até quando e até onde você vai seguir a Cristo? Em Mateus capítulo 20, os versos do 20 ao 22, nós vamos ver a trajetória dos discípulos. Diz assim, Mateus 20, do 20 ao 22: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu:
manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E responderam-lhe: podemos. Outro exemplo, Mateus capítulo 26, os versos 33 ao 35. Repetindo, Mateus 26, do 33 ao 35. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Tem uma distância muito grande da nossa intenção e da nossa condição, da nossa capacidade real de cumprir aquilo que a gente prometeu. Porque todos aqueles que casaram e perante o Senhor se comprometeram no casamento de ser fiel até que a morte os separe, mas que acabaram tropeçando e tendo caso com outras pessoas, eles manifestaram interesse, manifestaram a vontade de ser fiel até que a morte separasse. Mas no primeiro rabo de saia que passou, na primeira briga que teve no casamento, ou às vezes nem isso, é o próprio instinto, a natureza da pessoa, que é o lobo que está ali, que vai e ele esquece, deixa de lado a intenção. Ele tinha até a intenção, como os discípulos manifestaram aqui, a intenção de fidelidade a Jesus. Mas a própria palavra nos relata que quando Jesus foi preso, todos eles fugiram e abandonaram o Senhor. Até quando e até onde você vai seguir a Cristo? Esta é a pergunta desta noite. Porque os discípulos que andavam com Jesus manifestaram a Ele que seguiriam. E Deus está dizendo: ser fiel até a morte. Você pode estar, eu vou ser fiel até a morte. Você tem conseguido? Na menor dificuldade está lá a gente murmurando contra Deus, se queixando, reclamando. Ah, não vou mais, eu não quero saber. Hoje eu conversava com uma pessoa que foi lá na loja e ele me relatava que está afastado, etc., dos caminhos. Eu convidei ele para visitar até a nossa igreja, mas na verdade a explicação dele é a que eu escuto da maioria das pessoas. Olhou para o homem: ah, me desiludi com a liderança, me desiludi com a assembleia, me desiludi com os irmãos. Sim, mas o teu relacionamento maior é com os irmãos, é com a assembleia, é com a igreja, ou é com Jesus? Ser fiel até a morte. Enquanto Jesus transformava a água em vinho, enquanto Jesus estava multiplicando o pão, enquanto Jesus fazia diversos milagres, todos queriam segui-lo. Até hoje é assim. Quando está tudo bem, quando só há promessa de bênçãos, todo mundo quer seguir. Por isso as igrejas que só falam das rosas e omitem os espinhos estão superlotadas. Pode ter certeza, a grande maioria daquelas pessoas não quer assumir um compromisso maior com Jesus. Então estão ali porque só estão falando das rosas, não estão falando dos espinhos. Mas a vida tem espinho também, tem dificuldade. Só que todos querem seguir Jesus no tempo das bonanças, mas no meio desse caminho existe uma cruz. Jesus inclusive alerta sobre esta cruz ainda em Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Existe uma cruz. Para seguir Jesus tem uma cruz. Quais são as causas do desvio? Primeiro, a tentação da própria carne, que é a tentação humana. Vamos ver na palavra? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, verso 13 diz: não vos sobreveio tentação
que não fosse humana. Tá vendo? A tentação é da própria carne. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Olha, a tentação vem e é da própria carne. A gente às vezes tem a tendência de botar a culpa no cão. Foi o cão que Eva botou a culpa no cão, mas ela errou porque ela quis, porque ela poderia ter dito: não, Deus disse que eu não fizesse isso, então sai para lá, eu não vou fazer porque eu quero obedecer a Deus. Mas Eva, ele me enganou. Nessa mesma desculpa, até hoje as pessoas dizem: foi o cão, me tentou e eu caí, a carne é fraca. Ora, irmão, mas a Bíblia está dizendo aqui em 1 Coríntios 10:13 que no mesmo momento que vem a tentação, Deus provê o livramento, de sorte que nós possamos suportar a tentação. Nós só caímos porque queremos cair, não tem outra explicação. É verdade. Tiago capítulo 1 verso 4 vai nos falar ainda da tentação da própria carne. Olha que interessante o texto de Tiago capítulo 1 e versículo 14. Tiago capítulo 1 versículo 14 diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Não falei em Eva? Foi a cobiça de Eva. Satanás pode até ter sugerido: coma, mas a concupiscência dos olhos, ela olhou e disse: essa fruta deve ser gostosa mesmo. E ela cedeu à cobiça da própria carne. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Nós temos também causa de desvio. Não vamos negar, há a tentação do diabo, quando ele se apresenta como se ele fosse um amigo. Em Gênesis 3, Satanás, em forma de serpente, aproxima-se de Eva e a enganou. Ele se apresentou como um amigo. Nós vamos ver também em Mateus 4, Satanás, fazendo-se de amigo, ele foi tentar o próprio Senhor Jesus no deserto. Então, causa do desvio, há a cobiça do homem, mas há a tentação de Satanás. Como foi que Jesus mostrou que nós podemos resistir? Na palavra, firme na palavra. Também temos como causa de desvio a perseguição. Primeiro nós vimos quando ele se apresenta como se fosse um amigo, e agora nós vamos ver quando ele se apresenta como ele realmente é, como um inimigo. Mateus 13:19. Mateus 13:19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Aqui é como ele é mesmo, ele vem e arrebata a semeadura da plantinha que foi feita no coração, a palavra, e ele vem e arrebata. Outra causa de desvio que eu acho interessante é quando há risco ou ameaça de morte. Muitas pessoas, quando são ameaçadas, se desviam, negam Jesus. Se você não negar Jesus agora, você morre. Não, eu nego. Quantos estariam dispostos a morrer mantendo a sua firmeza na fé em Jesus? Que na hora que aperta mesmo, as pessoas, para salvar a pele, para salvar a vida, acabam renegando ao Senhor. Muitos acabam renegando, não precisa nem ter risco de morte ou ameaça. Renegam por muito menos, por não querer ter compromisso, pelas facilidades que o mundo apresenta. E nós vimos então nesses itens que a vida cristã, queridos, ela nos apresenta desafios crescentes. E olhe para a sua vida cristã, para a sua caminhada. Observe, logo que você começou, os desafios talvez nem fossem tantos como tem sido hoje. Os desafios têm sido para mim cada vez mais e mais crescentes. Mas Deus permite que eu seja desafiado, porque Ele está provando a minha fé. E o que é que Ele diz? Ser fiel até a morte. Ele não está dizendo:
seja fiel só quando não tem dificuldade. Ser fiel só quando está tudo bem. Ele diz ser fiel e acabou. Ser fiel dá para entender que é em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer adversidade. Como também nós observamos em Mateus capítulo 7, os versos do 24 ao 27. São os desafios crescentes. Mateus 7, do 24 ao 27. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Que comparação maravilhosa, que ilustração maravilhosa o Senhor Jesus nos deu aqui nesse texto de Mateus capítulo 7, do 24 ao 27. O que ouve as palavras e a pratica tem a comparação feita àquele que edificou a casa ou a sua vida sobre a rocha, está firme. Pode vir o vento da adversidade que vier, pode vir a chuva dos problemas que vier, pode vir a torrente das tribulações, mas se a sua casa está firme na rocha que é Jesus, ela não se abala. Mas quando nós não estamos firmados na rocha, vai vir qualquer ventinho, qualquer tribulação, qualquer problema e leva embora a vida da gente, porque está edificada sobre a areia. E aqui nós vamos entender o desvio para uma vida de infidelidade com Deus. Demonstra, sabe o que? Nós vimos nesse texto: falta de alicerce, infidelidade. Quando você está com a casa firmada sobre a areia, não está firmado sobre a palavra de Deus, facilmente vai descambar para a infidelidade. E eu concluo perguntando: como alicerçar a sua vida na rocha? Você quer ter a sua vida firme na rocha? Como ter a vida alicerçada na rocha, para ser fiel até a morte? Busque experiências com Deus. Quanto mais experiências você buscar com Deus, mais alicerçado você vai ficar. Conhecendo a palavra de Deus, você se firma na rocha. Praticando a palavra de Deus, você se firma na rocha. Sendo fiel a Deus em todos os momentos da sua vida, na alegria ou na dor, eu louvarei ao Senhor. E qual é a recompensa para aqueles que forem fiéis? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tem promessa, tem galardão, tem vitória, mas é preciso estar alicerçado na rocha e sendo fiel a Deus. Quando você é fiel a Deus, claro que você também vai ser fiel ao seu cônjuge, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu casamento, a sua união, que o Senhor cada dia mais e mais esteja crescendo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Programa Momentos com Jesus. Hoje eu voltei me sentindo tão só. Noite escura, sinto frio. Onde estás?
avançando, mas cresce a distância. Como escadas que nunca têm fim. Sinto falta do teu ombro. Onde estás? Onde estás? Me arrependo do que pensei, me envergonho do que falei. Eu não vou deixar o meu orgulho nos afastar outra vez. Eu não quero continuar, vou parar para te esperar, te pedir pra me perdoar. Eu não quero viver sem ti. Espírito Santo, com a fidelidade para sempre. Espírito Santo, eu não vou viver, eu não sei viver sem ti. Espírito Santo, eu não posso mais viver sem teu amor. Espírito Santo, com a fidelidade para sempre. Espírito Santo, tua fidelidade, Senhor, é o que eu preciso ter em minha vida. Espírito Santo, eu não sei viver sem teu amor. Espírito Santo. Me arrependo do que pensei, me envergonho do que falei. Eu não vou deixar o meu orgulho nos afastar outra vez. Eu não quero continuar, vou parar para te esperar, te pedir pra me perdoar. Eu não quero viver sem ti. Espírito Santo, com a fidelidade para sempre. Espírito Santo, eu não sei viver sem teu amor. Espírito Santo, com a fidelidade para sempre. Espírito Santo, eu não sei viver sem ti. Espírito Santo, Senhor Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Programa Momentos com Jesus.